krasdrudats trodut tradutro troprotrotro krastro. Trasdruk pradoprotrotro krastro. Tradutro krasdutrast. O histórico evento do UFC na Casa Branca está enfrentando repentinamente um problema que ninguém consegue controlar. Com previsões meteorológicas preocupantes surgindo, Dana White finalmente se pronunciou sobre a situação e seus comentários estão alimentando o medo de que o maior card de lutas na história do UFC não aconteça conforme planejado. Em 10 dias, os Estados Unidos começam a comemorar seu 250º aniversário organizando um evento do UFC no gramado sul da Casa Branca, sancionado pelo presidente Donald Trump e organizado por Dana White. E no papel, parece ser o maior espetáculo que os esportes de combate já produziram. Mas agora, o que se ouve por aí não é entusiasmo, é caos. Dana White se pronunciou e quebrou seu silêncio. E o anúncio que ele fez não acalmou ninguém. Ele reconheceu o que lutadores, comentaristas e fãs vinham gritando há semanas: este evento está sob cerco. Clima, insetos, lutadores ameaçando desistir, celebridades recusando aparecer, órgãos reguladores criando obstáculos. E o dinheiro, um número tão astronômico que congela as conversas. O UFC Freedom 250 é o evento em que o UFC gastou $60 milhões para construir uma arena temporária no gramado da Casa Branca. Recusou-se a pagar $100 por uma licença, quase teve suas lutas de título declaradas não oficiais, excluiu possivelmente o maior lutador de sua história por uma disputa contratual. E agendou tudo para o aniversário do presidente enquanto o chamava de celebração nacional. Isso não é um comunicado à imprensa, é um relatório de crise. E no centro de cada um desses incêndios está Dana White, o homem que disse com convicção absoluta que nada disso importaria. Vamos estar no gramado sul da Casa Branca. White disse: esta é uma oportunidade única na vida que nunca acontecerá novamente. Mas uma vez na vida começou a parecer muito com uma única vez porque os problemas envolvendo este evento se acumularam mais rápido do que a equipe de relações públicas do UFC consegue gerenciar. Nos últimos dias, americanos entraram em polêmica sobre a construção da arena improvisada para 50 pessoas no gramado da Casa Branca. E há sugestões de que vários membros do card de 14 lutas estão se retirando da luta no último minuto. White precisou se pronunciar diretamente sobre isso. E seu anúncio, combinado com tudo o que está acontecendo em torno deste card, é o que deixou a comunidade de MMA mais genuinamente preocupada. Joe Rogan, o comentarista principal do UFC, foi muito claro dizendo que não gosta disso. A coisa da Casa Branca é estranha. Não gosto. Não gosto da ideia de lutar ao ar livre. É junho e é DC e procuramos, no ano passado, mesmo dia. Eram 100 graus. Esse não é um fã aleatório tuitando. Essa é a voz do próprio UFC soando o alarma. O contendor do peso-pena do UFC Bryce Mitchell acirrou uma controvérsia recente. O calor. E Mitchell não é apenas um lutador com um microfone. É um homem que uma vez disse que tomaria uma bala para Trump. E agora está em um dia de mídia em Vegas para queimar publicamente o conceito inteiro. Sean Strickland,
o campeão dos pesos médios, afirmou que foi impedido de comparecer ao evento após comentários que fez sobre o presidente Donald Trump. O campeão vigente de uma categoria inteira banido de comparecer ao maior evento que o UFC já realizou. Deixe isso penetrar. Não apenas o evento cai no 80 aniversário do presidente Trump, evidência adicional de seu relacionamento próximo com White, mas também ocorre em um cenário político, notavelmente a guerra não resolvida no Irã. Então não. Isso não é apenas um card de lutas. Isto é uma panela de pressão e Dana White acabou de nos dizer como é estar ao lado dela. Para entender por que Dana White quebrar seu silêncio impacta tanto, você precisa entender o que ele estava protegendo quando falou. Porque este evento não aconteceu por acaso. Foi anos de construção de relacionamento, uma ligação do escritório mais poderoso do mundo e um cheque em branco do próprio Dana White. Tudo fundido em um único evento mais ambicioso que o UFC já tentou. O evento foi anunciado pela primeira vez pelo presidente Donald Trump em 3 de julho de 2025 durante um comício nas terras da Feira Estadual de Iowa. Alguém assista ao UFC. O grande Dana White. Vamos ter uma luta de UFC no gramado da Casa Branca. A multidão explodiu. A internet derreteu e em horas, todos os canais de esportes de combate do planeta estavam tentando descobrir se era real. Era real. Muito real. O evento de artes marciais mistas seria o primeiro evento esportivo profissional a acontecer nos gramados da Casa Branca. Nenhuma Super Bowl, nenhuma série mundial, nenhuma luta pelo título dos pesos pesados até agora. O UFC estava prestes a fazer o que nenhum esporte havia feito antes. Dana White disse que o evento do UFC na Casa Branca marcando o 250º aniversário da América foi ideia do presidente Donald Trump e apresentaria lutadores saindo do Salão Oval. Apenas deixe esse visual existir por um segundo. Lutadores saindo do Salão Oval para o gramado sul, dentro de um octógono construído em um dos pedaços de terra mais sagrados do país inteiro. A ideia de Trump era: esta é sua casa. E depois disse: devemos fazer uma luta aqui. E Dana, sendo Dana, não hesitou um único segundo. A amizade entre esses dois homens volta décadas. Quando o UFC estava começando, Trump os levou para o Taj Mahal. A marca Trump estava aqui em cima. O UFC estava aqui embaixo. Locais não os queriam. Patrocinadores não os queriam. A televisão tinha medo deles. Pay-per-view nem sequer os colocava na programação. Organizações de sanção não queriam nada a ver com eles. Então, a maneira como Trump apoiou o UFC no início significou tudo. Esse é o tipo de vínculo que você está lidando aqui. Isto não é um negócio de patrocínio. Essa é décadas de lealdade mútua comprimidas em um evento histórico. Durante um discurso na estação naval Norfolk, o presidente Trump anunciou que o evento aconteceria em 14 de junho de 2026, coincidindo com seu 80º aniversário, bem como o feriado do Dia da Bandeira. A data tinha peso.
não era arbitrária. E uma vez que Trump anexou seu nome ao aniversário, não havia negociação para adiar. O nome do evento UFC Freedom 250 foi anunciado formalmente durante a transmissão do UFC 326, em março de 2026. Em fevereiro de 2026, a estimativa de custo havia subido para 60 milhões de dólares. Não a receita de portão do UFC, não a divisão de pay-per-view, o custo apenas para realizá-lo. O presidente do TKO, Mark Shapiro, afirmou que se espera que o evento não seja lucrativo, com o objetivo de recuperar aproximadamente metade do custo total através de patrocinadores e novas parcerias. White não estava construindo um card de lutas. Ele estava construindo um monumento. De acordo com White, o orçamento de 20 milhões de dólares para nosso UFC na esfera em 2024 é dinheiro de cinzeiro comparado ao custo do card da Casa Branca. Esse é o nível de compromisso que este homem trouxe para o Gramado Sul. O UFC planejou disponibilizar 850 ingressos gratuitos ao público para uma experiência de visualização ao ar livre no Ellipse em Washington. O card em si era impressionante. Uma luta pelo título dos pesos leves entre o campeão indisputado Ilia Topuria e o campeão interino Justin Gaethje está agendada como luta principal do evento. Uma luta pelo título interino dos pesos pesados do UFC entre o ex-campeão dos pesos semipesados duas vezes Alex Pereira e o ex-campeão interino dos pesos pesados Ciryl Gane está agendada como coluta principal. Mas entre o anúncio e o evento, algo mudou. O sonho começou a gerar atrito e esse atrito começou a produzir fogo. No momento em que o card foi anunciado, as rachaduras começaram a aparecer. E apareceram em lugares onde ninguém esperava. De uma disputa contratual que excluiu o maior lutador vivo a uma batalha regulatória sobre $100 que quase anulou a legitimidade do evento inteiro. Comece com Jon Jones, o mais condecorado peso pesado na história do UFC. O homem sobre o qual a internet vinha insistindo neste card por 12 meses. Dana White afirmou durante a coletiva de imprensa pós-luta do UFC 326 em março de 2026 que, embora houvesse discussões entre a promoção e Jon Jones, ele nunca foi considerado como possível artista principal do evento. Jones ouviu isso e não aceitou quietamente. Dias depois, Jones contestou os comentários do White, afirmando que havia estado em negociações com o UFC nos dias que antecederam o anúncio. Ele também pediu publicamente sua liberação da promoção. Não um resmungo, não um tweet vago, um pedido de liberação completa. Jones queria sair do UFC inteiramente por causa de como o card da Casa Branca foi feito. Ariel Helwani também relatou que Jones estava em negociações para competir no card, contradizendo a afirmação de White de que Jones não havia sido considerado, mas que as partes não concordaram com a compensação. Então a história se tornou sobre dinheiro, o que significou que a história agora era pública, o que significou que o UFC teve seu primeiro verdadeiro incêndio em torno da construção do card. White havia até dito no início da semana que estava considerando adicionar uma sétima luta ao line-up atual de 14 de junho. Porém, antes de o card de 6 lutas ser oficializado, White falou sobre uma luta desabando no dia anterior ao anúncio, sobre a qual foi perguntado na coletiva de imprensa pós-luta. Ele recusou-se a nomeá-la. Circunstâncias estranhas, disse ele. Era isso. Sem mais detalhes.
A internet do MMA passou semanas tentando descobrir que luta desapareceu da noite para o dia. Depois veio o problema regulatório. E este foi genuinamente surreal. A Casa Branca fica em propriedade federal. A propriedade federal fica fora da jurisdição da Comissão de Esportes de Combate do Distrito de Colômbia, o órgão regulador que supervisiona eventos de boxe e MMA em DC. Em circunstâncias normais, qualquer promotor realizando um card de lutas no distrito paga uma licença de $100, se submete à supervisão da comissão, usa médicos indicados pela comissão e obtém resultados de lutas registrados nos registros profissionais oficiais dos atletas. O UFC decidiu que nada disso se aplicava a eles. Mark Ratner, vice-presidente sênior de assuntos regulatórios do UVEX, informou à comissão de DC em fevereiro de 2026 que a promoção prosseguiria sem envolvimento deles, citando a isenção de propriedade federal. Andrew Off, presidente da Comissão de Esportes de Combate de DC, não ficou feliz. Não sabemos nada, disse ao Washington Post. Não temos preocupações, não estamos em discussões, não sabemos nada. Por várias semanas em março, todo o card do UFC Freedom 250 era tecnicamente insancionado porque a promoção recusou-se a pagar uma licença de $100 à Comissão de Esportes de Combate do Distrito de Colômbia, o card de luta mais caro na história do esporte, sendo realizado sem sanção oficial por causa de $100. Eventualmente, o UFC trouxe a Association of Boxing Commissions como órgão regulador terceirizado. O UFC anunciou que a ABC estaria presente para servir como terceira parte independente para aconselhar sobre as operações regulatórias do evento. Como o evento está sendo realizado em propriedade federal, não há exigência de o UFC selecionar uma comissão atlética estadual para supervisionar o evento. O presidente da ABC, Timothy Gipman, disse em um comunicado: os incêndios estavam sendo apagados um de cada vez, mas continuavam começando. Ninguém esperava que a luta da Casa Branca fosse politicamente silenciosa, mas ninguém esperava que ficasse tão barulhenta. Porque o que começou como alguns resmungos se transformou em uma revolta em escala total da própria comunidade de lutadores do UFC, de celebridades recusando pisar no gramado sul, de dentro da cabine de comentários e de um homem que costumava dizer que tomaria uma bala pelo presidente. Comece com Bryce Mitchell. Mitchell questionou a apropriação de entretenimento esportivo patrocinado pelo Estado. Ele deixou claro que não se opõe ao UFC em si e descreveu o card como literalmente o cenário perfeito para a promoção, enfatizando que sua objeção é direcionada ao papel da administração Trump no evento. Em comentários anteriores sobre o card da Casa Branca, Mitchell supostamente o chamou de uso desonesto de favor político para fazer as pessoas adorarem Donald Trump, acusando o UFC de se alinhar muito com mensagens políticas. Este é um homem que luta pelo UFC, que treina nele, que construiu sua carreira através dele, e está na frente das câmaras chamando o evento mais importante da promoção de instrumento de adoração. Depois a Sean Strickland, o campeão dos pesos médios do UFC. Strickland revelou que foi banido de comparecer depois de fazer certas observações sobre o presidente Trump e Israel. O campeão dos pesos médios não convidado para o maior evento da história do UFC. Isso não é um conflito de agenda. Essa é uma declaração. E então Joe Rogan se pronunciou. O comentarista do UFC Joe Rogan tinha muito a dizer sobre o UFC Freedom 250. Ele expressou dúvidas sobre o evento,
sugerindo que o calor, a umidade e os insetos prejudicariam os lutadores. Ele também não teve nenhuma contenção. Não gosto do ano passado. Mesmo dia era 100 graus. Ele também levantou uma preocupação específica que lutadores vinham sussurrando privativamente por semanas. Os insetos em Washington, D.C. em junho em um gramado no meio da noite. Dana White, quando perguntado diretamente sobre isso, não negou. Ele reconheceu preocupações logísticas como clima e insetos, mas não sugeriu que a participação de lutadores estivesse em risco. Esse é o ato de balanceamento que White vem realizando há semanas, reconhecendo os problemas sem deixá-los se tornarem a história. Mas as celebridades recusando aparecer se tornaram a história. Trump havia convidado uma série de celebridades para comparecer ao evento e cercá-lo quando as câmeras inevitavelmente se focalizassem nele, mas elas não estavam tão ansiosas para se juntar a ele quanto ele esperava, e já havia recebido algumas rejeições notáveis. O ator vencedor do Oscar e músico Jared Leto supostamente escolheu não comparecer ao Festival Freedom 250. De acordo com a Vanity Fair, representantes de Leto informaram à mídia que ele não estaria presente apesar de receber um convite de White. O apresentador de TV Mario Lopez é outra celebridade supostamente recusando o evento. Lopez manteve laços próximos com esportes de combate ao longo dos anos e compareceu regularmente a grandes eventos do UFC e boxe. Esse doeu porque Lopez não é um raio político. Ele apenas silenciosamente disse não. Trump havia invitado o cineasta Guy Ritchie, a estrela de ação Jason Statham e a superestrela da NFL Tom Brady, e depois há a situação do concerto. Juntamente com as próprias lutas, o UFC havia planejado um enorme festival de fãs para os 2 dias anteriores. Os pesagens cerimoniosos aconteceriam após a ativação de fãs de sábado, seguido de um concerto encabeçado pela Zac Brown Band. Mas Trump pediu que a série de concertos Freedom 250 fosse cancelada, chamando vários artistas que desistiram de terceira categoria. O UFC havia construído um evento projetado para ser uma celebração cultural. Estava se tornando um teste de manchas de Rorschach culturais onde você se sentava em seu significado. Dizia a todos exatamente onde se posicionava politicamente e Dana White estava preso bem no meio. Aqui está o que você precisa entender sobre Dana White. O homem não pisca. Nunca em 25 anos de história do UFC ele saiu correndo de uma luta. Não uma literal, não uma comercial, não uma pública. Então, quando a internet começou a circular relatórios sobre mudanças de datas, retiradas de lutadores, celebridades desistindo e caos regulatório, White não chamou uma coletiva de imprensa e inclinou a cabeça. Ele foi para as redes sociais e saiu em pleno ataque. White escreveu nos Instagram Stories: "A mídia está tão cheia de M* da luta da Casa Branca. A data é a mesma, domingo, 14 de junho. Sem nuances, sem explicações longas, apenas uma declaração direta apontando um dedo direto para as pessoas espalhando o barulho. Mas o que Dana disse sobre o clima? Esse foi o momento em que a internet parou de rolar porque ele reconheceu. Ele reconheceu que poderia chover. Ele reconheceu o calor. Ele reconheceu os insetos. E depois disse algo como: "Não importa, vamos fazer isso."
Estamos no gramado sul da Casa Branca. Deixa chover. Vou fazer isso sem multidão. White disse estar no gramado da Casa Branca com o pano de fundo sendo a Casa Branca. Não me importo. Isso não é sobre a multidão para mim, é sobre estar na Casa Branca. Vamos estar no *, gramado sul da Casa Branca. Esse é o anúncio que todos temiam. Não um cancelamento, não um atraso. O oposto. Um homem que já gastou $60 milhões do seu próprio dinheiro, dizendo a você que chuva, controvérsia, boicote de celebridades e pesadelos regulatórios não são suficientes para parar o que ele está construindo. Trump é um amigo próximo de White, que prometeu o maior card MMA da história. E embora fãs tenham expressado desapontamento com a qualidade real da lista de confrontos, ainda é uma forte coleção de competições. Hogan eventualmente ofereceu uma perspectiva diferente, enquanto reitera seu desejo de que o evento fosse realizado dentro. Ele zombou de seus críticos, afirmando que não há nada mais americano do que ter uma luta de UFC no gramado da Casa Branca. White revelou no início de maio que a capacidade deveria ser 4.300 e que a maioria deles seriam militares. Ele também mencionou planos de instalar grandes telas no elipse capazes de hospedar até 85 mil espectadores para uma experiência de visualização pública e depois anunciou que esses 85 mil ingressos para a área de visualização seriam dados gratuitamente. Em uma entrevista anterior, White afirmou que a capacidade de assentos seria inferior a 5.000 devido a preocupações de segurança. Uma redução significativa da estimativa anterior de Trump de 20 a 25 mil participantes. Trump queria 25 mil no gramado. Dana conseguiu 4.300, principalmente soldados, e o presidente aceitou porque a ótica de lutar ao lado de homens e mulheres em uniforme é exatamente a imagem que ele queria anexada ao seu aniversário. Uma luta unificadora de campeonato dos pesos leves do UFC entre o campeão atual Ilia Topuria e o campeão interino atual 2 vezes Justin Gaethje está agendada para ser a luta principal do evento. Armen Tsarukyan deverá servir como backup e possível substituto. O restante do card apresenta Sean O'Malley vs Ayman Zahabi, Maurício Ruffi vs Michael Chandler, Boniquel vs Kyle Dow, Diego Lopes vs Steve Garcia e a edição de última hora de Josh Hoyt vs Derrick Lewis. Com 14 de junho se aproximando, o evento UFC Freedom 250 da Casa Branca não é mais apenas um card de lutas. Tornou-se um ponto de inflamação político e cultural, atraindo lutadores, figuras da mídia e gerando debate público em nível nacional. Se o evento se mostrar um sucesso histórico ou um erro logístico permanece a ser visto. O que é claro é que a conversa em torno do UFC Freedom 250 se moveu muito além da gaiola, garantindo que o debate continue bem após o sino final soar. O anúncio de Dana White não prometeu perfeição. Ele olhou para tudo desabando ao seu redor e disse: "Vai chover e ainda vamos lutar." A pergunta agora não é se o evento acontece. É se o caos em torno dele se torna a história que dura mais do que tudo que acontece dentro do octógono. E conhecendo Dana White, ele diria que é exatamente o tipo de luta em que ele é melhor.